Quero te convidar agora para a gente fazer um quadro Mitos ou Verdade, falando sobre essa saúde na terceira idade. Número 1, o ideal é que o idoso se consulte com um geriatra. Mito ou verdade? Verdade. O geriatra é o melhor, vamos dizer assim, que os médicos que tratam um idoso são os instrumentistas. O geriatra é o maestro. O que acontece? Uma das características mais complicadas da gestão do idoso é o que a gente chama de polifarmácia. Porque o cardiologista passa um monte de remédio, o pneumologista passa um monte de remédio, o gastroenterologista passa um monte de remédio. O geriatra, o que ele vai fazer? Ele vai racionalizar essa prescrição. Até porque uma medicação pode influenciar na outra, né? Exatamente. Então, o geriatra é o melhor profissional para acompanhar o idoso, eu não tenho a menor dúvida disso. Mais um, doutor. A massa muscular tende a diminuir com o envelhecimento. Essa é fácil, sim, hein? Sim. Isso se chama sarcopenia da terceira idade. Sim, isso pode ser prevenido através de exercícios e de uma boa alimentação. Aí sim, tem alguns suplementos alimentares que têm um papel importante nessa prevenção da sarcopenia. Número 3. É melhor o idoso não se exercitar tanto para prevenir quedas. Mito ou verdade? Mito, e mito muito grande, até porque o exercício ajuda a prevenir quedas, desde que seja um exercício corretamente orientado. Eu não vou querer ver um idoso fazendo, sei lá, salto à distância. Jogando futebol com os netos, tipo meu pai, que vive caindo. Jogando futebol com os netos, mas caminhada, alguns exercícios de academia bem orientados, fazer musculação é importante até para a prevenção da sarcopenia, mas isso tem que ser orientado por um bom educador físico. 4, doutor, sentir dor é inevitável na terceira idade. Dá para chegar na terceira idade sem sentir dor? Dor sempre deve ser valorizada. A gente costuma dizer, um dos meus mestres na acupuntura costuma dizer que a dor crônica é uma dor aguda negligenciada. Sem dúvida, né? E é muito mais difícil tratar a dor crônica do que tratar a dor aguda. O meu consultório, mais da metade dele é dor crônica. A gente considera a dor crônica quando já passou, de 3 meses? 6 meses. 6 meses daquela dor. Porque o que acontece? A dor crônica é difícil de ser tratada por quê? A dor, ela provoca determinadas mudanças no nosso sistema nervoso central, com formação de sinapses entre os neurônios anômalas, fazendo curtos circuitos no nosso cérebro, na nossa medula, que perpetuam a dor até mesmo depois que essa causa é retirada. O estímulo não está mais lá, mas continua doendo. Eu já vi pacientes que tiveram que aguardar muito tempo uma cirurgia para colocar uma prótese de quadril, por exemplo, que é uma realidade no SUS, às vezes meses, ou às vezes anos de espera na fila para poder operar. Você opera, quer dizer, você tirou a causa. Eu tirei a causa da dor, que era a osteoartrose de quadril. E o paciente continua com dor. Por quê? Porque existem mecanismos que foram induzidos no cérebro e na medula que perpetuam essa dor. E aí você precisa tratar essa dor com outras estratégias terapêuticas. Acupuntura, neuromodulação, fisioterapia, uma fisioterapia dirigida, orientada. E aí você consegue, depois de alguns meses, ter o alívio da dor. Mas dá para viver na terceira idade sem dor? Sim. Boa notícia, então. Mais um. Os idosos geralmente acordam bem cedinho. Idosos sentem menos sono? Mito ou verdade? Não, isso é verdade e isso é muito ruim. Tá, isso é muito ruim. A gente sabe que existe uma associação entre a insônia e a aceleração dos processos demenciais. Então é bom dormir bem, né? É bom dormir bem. Tentar dormir, pelo menos. E não só isso, o idoso, ele tende a dormir menos e ele tende a inverter o sono. Ele tende a sentir mais sono de dia do que à noite. Isso também é muito ruim. Para quadros demenciais, isso é péssimo. Último, o paladar muda na terceira idade? Muda. Muda. Aliás, o paladar ele muda em vários momentos da nossa vida. Por isso que crianças têm um gosto alimentar diferente dos adultos, que é diferente dos idosos. O paladar muda, o paladar ele fica entorpecido no idoso. Por isso a comida do idoso, ao contrário do que se imagina, ela tem que ser mais temperada do que a comida do jovem, para ele poder sentir melhor o gosto. Temperar mais não significa temperar mal. Não é para partir para o uso de sal, não é para partir o uso de temperos artificiais. É abusar do tempero natural, do alho, da cebola, das ervas, tentar fazer uma comida com um sabor mais intensificado, o idoso vai se alimentar melhor. Comida de vó mesmo, né? Exatamente. Vamos fazer uma pausinha? Pausar é ótimo para dar uma esparecida, mexer o corpo, relaxar e voltar para as atividades com energia renovada. Mas além dessas pausas essenciais para o bem-estar no dia a dia, existem também aquelas pausas forçadas, causadas pelas doenças que nos fazem perder momentos especiais da vida. Por isso, é sempre bom estar atento aos sinais do nosso corpo. Hoje, o Conexão Viva Bem, em parceria com a biofarmacêutica GSK, vai falar sobre uma doença que merece toda a nossa atenção e é mais comum do que se imagina:
o herpes zoster. O herpes zoster, ou cobreiro, como é popularmente conhecido, é uma doença causada pelo vírus varicela zoster, que é o mesmo vírus que causa a catapora, tão comum na infância. Ou seja, se você já teve catapora em algum momento da vida, você pode ter o vírus que causa o herpes zoster dentro de você. O que acontece é que mesmo depois que as lesões da catapora desaparecem, esse vírus pode permanecer adormecido no organismo durante toda a vida. Você acredita que cerca de 94% da população brasileira pode estar infectada com o vírus varicela zoster? E o vírus pode ser reativado e vir a se manifestar em um momento de queda de imunidade, principalmente em pessoas com mais de 50 anos ou imunossuprimidas. O herpes zoster é uma doença reconhecida pela dor e também possui sintomas como febre, dor de cabeça e mal-estar, além de incômodas lesões de pele que, segundo pacientes, chegam a doer mais do que a dor do parto. Mas o herpes zoster pode ser tratado e prevenido. Converse com seu médico. Para mais informações, entre no site herpeszosterbr.com.br e busque orientação médica. Você não precisa sentir na pele essa dor. Qual?